Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Como está a sua vida com Deus? Sou o diácono Joelson Machado e este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: as barreiras na vida do cristão. O texto bíblico encontra-se em Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26, que os queridos ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Leremos apenas o versículo 18 para nossa meditação. Diz assim: E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante de Jesus. Amém? Vimos que o texto bíblico apresentado refere-se à cura de um homem paralítico. As barreiras na vida do cristão. Queridos irmãos, queridos ouvintes, na vida enfrentamos muitas barreiras e obstáculos, mas Deus nos ajuda a superar todos. Uma barreira é um problema que temos de enfrentar, uma dificuldade. Ninguém gosta de enfrentar quaisquer adversidades, mas Deus tem um plano para cada um de nós, mesmo nas horas mais difíceis. Um obstáculo, queridos, é uma barreira na nossa vida que pode nos desanimar, mas em Deus sempre temos esperança. Deus nunca nos abandona nas adversidades. Ele está do nosso lado o tempo todo. Aprendemos que os obstáculos e as barreiras nos ajudam a crescer e a ficar mais fortes em Deus. Hoje, queridos irmãos, nós vamos falar sobre 4 barreiras que surgem nas nossas vidas e que vamos vencê-las, em nome de Jesus. Primeira barreira: barreira das dúvidas e insegurança. Primeira barreira: barreira das dúvidas e insegurança. Queridos irmãos, queridos ouvintes, a falta de fé, crer no que está para acontecer, sempre na hora da aproximação, a dúvida sempre vai tentar ofuscar e atrapalhar os milagres na nossa vida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que naquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A Bíblia diz também em Tiago capítulo 1, versículo 6, de 6 a 8, o seguinte: peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, queridos irmãos, precisamos crer sem dúvidas, pois só assim será efetuado o milagre do Senhor na nossa vida. Segunda barreira:
barreira da religiosidade. Nós vimos no texto bíblico, queridos, que eram os fariseus, os religiosos de status naquela época, que queriam se destacar entre os judeus, eram extremos em religiosidades e não viviam o que pregavam. No texto bíblico, quando Jesus disse, na autoridade do Filho de Deus, que aquele homem estava perdoado, os fariseus começaram a murmurar, reclamar, mencionando e perguntando em seus corações: quem é este? Ele é o perdão, ele é a misericórdia, a verdade, o caminho, a justiça, a graça, o milagre, aquele que tem toda a autoridade especialmente para perdoar os pecados, o único. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus é Deus, conforme nos esclarece a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, quando diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Infelizmente, queridos irmãos, queridos ouvintes, há muitos religiosos nos nossos dias se levantando contra nossas vidas, querendo se colocar no lugar de Jesus. Mas lembrem-se que o próprio Jesus nos alertou em Mateus capítulo 4, versículo 5, que isso iria acontecer nos nossos dias. Devemos lembrar sempre que o próprio Jesus nos alertou que isso iria acontecer nos dias de hoje. Terceira barreira, barreira das pessoas, ou melhor, barreira da multidão. Queridos irmãos, a multidão às vezes é uma barreira, uma pedra de tropeço, um grande impedimento. Quantas pessoas torcem para não vencermos? Até mesmo os crentes, irmãos, familiares. Vimos no texto bíblico que eram muitas pessoas reunidas em um mesmo lugar. Isso dificultava o homem de chegar até onde Jesus estava. E é assim mesmo que acontece ainda nos nossos dias, queridos. Muitos não chegam até Jesus por causa do medo e receio do que as outras pessoas vão falar. Isso acontece muito nos nossos dias, por causa da multidão, por causa de muitas pessoas. Muitas outras não chegam até Jesus por causa do medo e receio do que as outras pessoas vão falar. Alguns dizem: por que ir à igreja toda hora? Para orar? Muitos questionam, queridos. Muitos dizem assim: por que ir à igreja toda hora? Para orar? Por que orar todo dia? Por que orar
toda hora. Mas nós, como cristãos, devemos entender, queridos irmãos, queridos ouvintes, se chegarmos até Deus, Ele chegará até nós. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 8, Tiago, capítulo 4, versículos de 8 a 10, o seguinte: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os seus corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Queridos irmãos, queridos ouvintes, que possamos fazer também como a mulher do fluxo de sangue fez. Vejamos o que diz o relato bíblico em Marcos capítulo 5, versículos de 24 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Jesus foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo que em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta. E perguntou: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto lhe fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que maravilha, né, queridos? Que maravilha! É maravilhoso quando percebemos o milagre de Jesus. E essa mulher tinha plena certeza que se ela pelo menos tocasse nas vestes do Senhor, ela seria curada. E foi o que aconteceu. Um simples toque na veste do Senhor foi o suficiente para que ela ficasse curada. E Jesus percebeu que dele havia saído poder. E Jesus percebeu que esta mulher havia lhe tocado. Isto é maravilhoso. Quarta barreira. Barreira do empecilho. Aqui nós vimos, queridos irmãos, queridos ouvintes, que o texto bíblico diz que o homem paralítico não podia entrar naquela casa pelas portas. Daí, ele, em um ato de fé, resolveu usar um método muito estranho. Desceu de cima do telhado, ajudado por outras pessoas.
Ou seja, ele passou por cima do empecilho que estava dificultando-o chegar até Jesus e receber o milagre. Ele conseguiu ultrapassar a barreira. Ele conseguiu ultrapassar aquilo que estava lhe impedindo. Ele deu um jeito. Subiu pelo telhado e desceu em frente a Jesus. Ele conseguiu chegar até Jesus e receber o milagre de que tanto precisava. E hoje, queridos irmãos, queridos ouvintes, com a ajuda de Deus, nós também conseguimos saltar até muralhas para conseguirmos o milagre de Jesus. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, o relato bíblico esclareceu que as dificuldades e os embaraços foram vencidos com a ajuda de pessoas que sempre querem ver as grandes vitórias nas nossas vidas. Ainda existem pessoas que torcem por nós. Ainda existem pessoas que nos ajudam a ultrapassar as barreiras e os embaraços. E o texto bíblico diz que aquele homem paralítico conseguiu ultrapassar as dificuldades e os embaraços. Os embaraços foram vencidos com a ajuda de pessoas que sempre querem ver as grandes vitórias nas nossas vidas. Aquele homem paralítico, queridos, foi carregado até chegar à presença de Jesus. E o resultado, depois de vencer todas essas barreiras, foram: primeiro, o povo viu que o milagre aconteceu devido à fé daquele homem, e Deus foi glorificado. Segundo, a fé foi aumentada naquele lugar, onde muitos viram o Senhor Jesus fazer grandes maravilhas, e foi declarado que Jesus era mesmo o enviado de Deus, o Messias prometido. Queridos irmãos, queridos ouvintes, devemos entender que quando vencemos as barreiras, Jesus é glorificado na nossa vida. E pessoas que estão ao nosso redor contemplam o milagre de Jesus e assim reconhecem que somente Ele tem o poder para fazer essas maravilhas. Pensem nisso, queridos. Pensem nisso, queridos ouvintes. Você já tem Jesus no seu coração? Isso só depende de você, queridos. Ninguém pode autorizar a entrada de Jesus na sua vida que não seja você. A entrada de Jesus no seu coração. A entrada de Jesus na sua casa, na sua família. Permita isso, queridos. Hoje é um dia aceitável. Jesus continua de braços abertos, aguardando pelos seus filhos, aguardando por aqueles que querem aceitá-lo como seu único e eterno Salvador. Pensem nisso. E que Deus assim nos abençoe. Amém?